Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula, tá? Aula referente ao segundo ano do ensino médio. A gente já começou falando na aula passada sobre as fases do capitalismo e hoje a gente vai falar da última fase, da terceira e última fase, que é a fase do capitalismo financeiro. Eu deixei para vocês lá na plataforma uma atividade para vocês fazerem sobre a primeira aula e eu preciso que vocês me entreguem essa atividade, tá? Bom, começando aí, tá aí o slide para vocês. O capitalismo financeiro, ele é a terceira fase do capitalismo, tá? E ele vai começar após a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a crise de 29, quando o liberalismo começou a ser questionado, né? E os estados nacionais, quer dizer, os países, começaram a intervir aí mais na economia. Mas eu acho importante, antes da gente falar em si do capitalismo financeiro, a gente contextualizar historicamente o que estava acontecendo no mundo para que esse capitalismo financeiro pudesse surgir e se desenvolver. Basicamente, a crise de 1929 foi uma crise de superacumulação, uma crise de superprodução, e ela esteve altamente atrelada a uma forma de produzir chamada Fordismo. Bom, não tem como a gente falar de capitalismo sem a gente falar de produção, né? O capitalismo é todo esse sistema de trocas baseado no lucro que se dá através do comércio, né? Do comércio também, principalmente, dos produtos industrializados, tá? E esses produtos industrializados, eles saem das fábricas, eles saem das indústrias. Basicamente, vocês já devem ter ouvido falar Fordismo, lembra Ford, aquela marca de carro? Sim, na verdade, Henry Ford é o nome do cara que criou a Ford Motors nos Estados Unidos e que criou o modelo Fordista de produção. Basicamente, ele teve a sacada de pegar uma esteira rolante e colocar dentro da fábrica. E aí, ele acelerava o ritmo da esteira quando ele queria produzir mais. E os trabalhadores que estavam ali de frente para a esteira, produzindo, montando o carro, tinham que acelerar conforme a máquina acelerava. E isso gerou um aumento muito grande na produção. Então, essa coisa de colocar esse mecanismo, de colocar dentro da fábrica essa esteira rolante, junto de outras estruturas, que eu não vou focar agora nesse vídeo, serão denominadas de Fordismo, porque foram criadas pelo Henry Ford. E bom, esse modelo de produção nas fábricas, essa forma de produzir, essa organização dentro da fábrica com a esteira rolante, ela foi disseminada para fábricas de várias coisas diferentes, de vários produtos diferentes nos Estados Unidos, certo? Não só na de carros. Então, todas as fábricas começaram a produzir muito e muito rápido. E, bom, isso gerou um problema. Qual foi o problema? Foi produzido tanto, mas tanto, que as pessoas não deram conta de comprar todos esses produtos que estavam disponíveis nas prateleiras, nas lojas que estavam saindo da fábrica. Logo, os produtos começaram a ficar encalhados. E aí, a fábrica continuando a produzir em todo vapor, produtos encalhados, a gente teve uma grande crise econômica, com a quebra, né, com a falência de muitas empresas. Por quê? Porque as pessoas não compravam os produtos, porque se produzia demais, certo? Então, por isso que a gente diz que a crise de 29 foi uma crise de superacumulação ou de superprodução, né? A gente tinha muitos produtos e a gente não tinha uma população com capacidade de compra e de absorção, um mercado que absorvesse esse produto, tá? Bom, então a gente tem um problema aí de superacumulação, várias empresas foram levadas à falência e aí a gente teve a chamada quebra da Bolsa de Valores de 1929, ou crack de 1929, né, que foi quando as ações das empresas, todo o mercado financeiro que existia nesse momento, começou a quebrar, né? As empresas começaram a falir e aí a galera ficou sem saber o que fazer. As pessoas desempregadas, as fábricas mandando todo mundo embora. E daí, com esse panorama de crise, foi instalado aí
o que a gente vai chamar de keynesianismo. O que era o keynesianismo? O John Maynard Keynes foi um economista que, naquele momento de crise, ele começou a pensar, bom, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a situação da economia, melhorar o desemprego, esse problema todo que os Estados Unidos estão enfrentando, né? Então, John Maynard Keynes, ele propôs uma teoria econômica diferente do liberalismo. Liberalismo lá de Adam Smith, mão invisível do mercado, o mercado vai se autorregulando. Nessa de o mercado se autorregular, as empresas quebraram, produziram demais. Então, o John Maynard Keynes, ele começou a propor uma forma de organizar a economia que tivesse alguns regulamentos, tá? A essa estrutura que ele criou, a gente vai chamar de keynesianismo, tá? E ele criou exatamente nesse período de depressão econômica, de problemas econômicos nos Estados Unidos. As suas ideias, basicamente, elas eram relacionadas à intervenção do Estado, do país, na economia, né? Então, o Estado tomando as rédeas dessa crise, tá? E elas foram adotadas, as ideias dele, pelo presidente, naquela época, estadunidense, né? O Franklin Roosevelt. E as medidas adotadas, né, pelo presidente ficaram conhecidas como New Deal, ou Novo Acordo, tá? E aí são esses pontos que eu coloquei para vocês. Concessão de empréstimos às pessoas que estavam arruinadas, aos fazendeiros, um controle maior da produção, a manutenção do preço dos produtos para não serem preços exorbitantes, porque preços exorbitantes as pessoas não iam conseguir comprar. Então, os produtos básicos, né, de produção de energia, carvão, petróleo, né, os alimentos principais, os cereais, né, que as pessoas precisam para sobreviver, tinham uma fixação de preço, não podia também aumentar demais, tá? Foram realizadas obras públicas para poder o governo contratar essa mão de obra, essas pessoas que estavam sem emprego para trabalhar, dar a elas emprego, dar a elas um salário. Aumento dos salários dos empregados, regularização da jornada de horas de trabalho, legalização dos sindicatos, criação de uma previdência social, criação de um salário-desemprego para aliviar a situação de miséria de quem estava desempregado. Então foram várias medidas que foram adotadas para controlar esse problema econômico, certo? Onde essas medidas, quem que tomava o partido dessas medidas era o Estado. Então, o Estado, nação, o país, intervinha na economia. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque depois desse problema todo na economia, de crise de 29, né, pensar como que a gente ia sair dessa crise, e aí vem o keynesianismo, isso tudo começa a mudar a forma como o capitalismo vai se organizar, a forma de produção, tá? E aí a gente vai começar também até nas fábricas com o modelo toyotista. Eu não vou entrar nele agora, mas que é um modelo de produção diferente do fordismo, que é produzir em série, em grande quantidade, mas uma produção mais por demanda, ver o que o mercado quer para eu produzir de acordo com o que eu sei que o mercado vai absorver, o que eu sei que as pessoas vão comprar, para evitar perda de matéria-prima, para evitar todos esses problemas econômicos, tá? Então, toda essa situação histórica que eu relatei, de crise, de problemas, ela gerou uma reorganização do sistema capitalista, né, para que hoje a gente tivesse o que a gente chama de capitalismo financeiro ou monopolista. Essa fase que a gente vive hoje é uma fase marcada pela especulação financeira, pela bolsa de valores, que é um termômetro da economia de um país, tá? Além disso, tudo é negociado no mercado de ações, na especulação, valores, taxas, juros. Então, os produtos industriais também são hoje produtos financeiros, tá? Então, o que acontece?
há uma especulação do mercado e uma busca de lucro que está pautada nas ações das empresas, nos juros, nos financiamentos, nos empréstimos. Então as pessoas acumulam dinheiro não só através da compra e da venda de um produto, mas, por exemplo, através de financiamentos e empréstimos que têm juros. Então quem aqui já ficou com uma dívida de cartão sabe que o cartão é um crédito, né? E se você não paga, se você atrasa, você vai pagar juros. Esses juros é uma forma de acumulação de dinheiro por parte das empresas que oferecem esse crédito, tá? Então, hoje há uma fusão entre o que é produzido pela indústria e o próprio capital financeiro, o dinheiro dos bancos, né? Esses juros, essas taxas, né? Hoje, eu costumo sempre brincar com os meus alunos que o dinheiro está passando pelas nossas cabeças e a gente não está vendo. A gente pode pegar aqui o celular, abrir o internet banking, fazer uma transação bancária, porque o dinheiro hoje não necessariamente ele está na materialidade do papel moeda, né? O dinheiro ele é fluxo, ele é um número que a gente joga para N contas, certo? Então ele se movimenta no espaço geográfico de uma forma muito diferente hoje, graças à tecnologia, à internet, à globalização e a esse capitalismo financeiro, tá? As principais características do capitalismo financeiro são o controle da economia pelos grandes bancos e pelas grandes corporações, o surgimento das empresas globais, as transnacionais, multinacionais, o aumento da concorrência internacional, monopólios, oligopólios e crescimento econômico. Eu não vou entrar nisso agora, isso vai ficar para as aulas seguintes, a gente vai esboçar, a gente vai estruturar isso com calma mais para frente. Os produtos financeiros, né, que é o crédito, as ações, as moedas, os empréstimos, os títulos, enfim, os financiamentos. As bolsas de valores, onde são negociados as ações, os títulos financeiros, a ampliação do mercado internacional, a mundialização da economia que acontece graças à internet, ao capitalismo e a esse dinheiro fluido que está circulando, esse capital circulante pelo mundo, a expansão da globalização e do imperialismo, como eu já falei, e os avanços tecnológicos, como eu também já falei, e científicos, tá? A gente tem uma revolução aí na comunicação, nos transportes, a organização de cartéis, trusts, holdings, que também são temas, junto com monopólio, e oligopólio, que a gente vai tratar nas próximas aulas. Basicamente, hoje, de produtos industriais, os interesses agora eles são voltados para produtos mais financeiros, tá? Nesse momento, a especulação do mercado tá em busca de um lucro pautado nas ações das empresas, nos juros, nos financiamentos, nos empréstimos, nos investimentos e várias outras formas de crédito, né? As quais essas formas se tornam aí mercadorias, tá? Então, as indústrias e os bancos se fundem e o capital ele passa a ser gerido pelos banqueiros, principalmente, pelas instituições financeiras, que é quem acumula a maior parte hoje dos lucros, as grandes empresas transnacionais e os bancos, né? Os lucros hoje no mundo, né? E os maiores capitais, as corretoras de valores e as multinacionais, tá? A gente fecha por aqui hoje, eu vou passar uma atividade para nota e a gente continua conversando nas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida a gente conversa na plataforma. Um beijão!